Olá galera, tudo bem? Professor George Santos mais uma vez aqui com vocês, vestindo uma camisa, manga longa azul, jeans, usando um óculosinho de plástico com vidro, cabelo grisalho, 1,74 m. Vamos aqui fazer um comentário com vocês acerca de uma questão que trata do tema Introdução ao Estudo da História. Essa questão, pessoal, ela foi do Enem. O Enem se debruçou sobre a temática da historiografia, muito interessante. E aí o que é que a banca resolveu fazer? Pegou um fragmento textual do escritor alemão Bertolt Brecht, que faz um questionamento aos livros de história do passado, né? Que só faziam menção às grandes figuras, os grandes heróis. É como se a história da humanidade fosse construída apenas com algumas pessoas. E aquelas que verdadeiramente carregam o piano, aquelas que produzem, geram a produção através do seu trabalho, elas são escanteadas, né? São chamados os esquecidos da história. Então, eu vou, junto com vocês aqui, fazer a leitura do fragmento textual para a gente entender, nas alternativas, quem é distrator, quem é a alternativa correta. Beleza? O texto que está sendo exposto para vocês, ele diz assim: quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? Imagina aí, né? Os reis arrastando bloco de pedra para construir uma muralha que protegesse a cidade de Tebas. Impossível, né? E a Babilônia, várias vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas de Lima, território do Peru, antigo Império Inca, em que casas de Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? Porque quando você vai ler sobre a história da China, você vê muito sobre as dinastias. Mas cadê o trabalhador comum, não é? Onde é que ele se encontra aí nesse relato? A Grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Vocês lembrem que no Egito os faraós construíam pirâmides para guardar os seus corpos e das suas famílias por acreditarem na vida após a morte, né? Ia haver um julgamento, um tribunal de Íris e Osíris, e ele conseguiria depois uma vida eterna. Lá em Roma, os imperadores mandavam construir arcos, porque o arco era o símbolo do imperador romano. Um exemplo claro disso: o maior arco do triunfo na atualidade fica numa avenida chamada Champs-Élysées, em Paris. Foi construído durante o governo de Napoleão Bonaparte na França, porque Napoleão se inspirava na história de Roma. Mas quem construiu esses arcos em Roma? Eram os imperadores? Não. E quem ergueu esses arcos? Sobre quem triunfaram os Césares, né? Os generais romanos? O comando da questão diz o seguinte: partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, né? O autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. Porque vocês percebam que no fragmento, as pessoas que verdadeiramente utilizaram sua força de trabalho, sua força produtiva, ou no exército, ou na construção civil, ou ali na produção agrícola, né? Elas não aparecem nos livros, nesses livros mais antigos. Por quê? Porque aqui você tem uma concepção positivista da história. Aquela visão que nós falamos lá na aula de Introdução ao Estudo da História, de um pensador como Auguste Comte, né? A história é o que está nos documentos. Então, o que está nos documentos é a verdade absoluta, e nós sabemos que não é bem assim. Então, partindo dessa concepção, um historiador, ou melhor, um trabalhador que lê um livro de história acerca dessas memórias, a crítica feita pelo Bertolt Brecht refere-se ao fato de que, aí vamos para os distratores, né? Na letra A diz assim: os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos, e por isso ficaram na memória. Mas é isso que o positivismo fez. E Bertolt Brecht não concorda com isso. Ele discorda dessa concepção, de que a história é das grandes figuras, né? Dom Pedro I, ele proclamou a independência do Brasil. E nós sabemos que não é bem assim, né? Existia toda uma luta antes da proclamação da nossa independência, e que se porventura do destino, Dom João VI, quando for embora para Portugal, não deixa Dom Pedro aqui, os brasileiros fariam a independência. E a família real portuguesa não teria vínculo com o poder. Mas Dom João era tão inteligente que, ao ir embora para Portugal depois da Revolução do Porto, deixou Dom Pedro para proclamar a independência e manter os laços
entre Brasil e Portugal, né? Então, essa história só dos heróis é a que Bertold Brecht está criticando. Por isso que você não poderia escolher a letra A como verdadeira. A letra B diz o seguinte: a história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou de governantes das civilizações que desenvolveram ao longo do tempo. Isso aí acontecia em gerações anteriores, né? Eu, porventura, fui vítima disso. Tinha que memorizar o nome de todos os capitães donatários. Isso me levaria para quê? Para onde? Nada. Então, hoje é importante você entender o fato, compreender o acontecimento e, lógico, é evidente, se for um acontecimento que gerou sequelas negativas para a sociedade, a gente fazer de tudo para que não retorne. O fascismo, né, da Itália lá com Mussolini, o nazismo com Adolf Hitler, né, deixaram muitas máculas, muitas chagas, muitos sofrimentos. Nós não queremos isso retornando. Queremos uma sociedade pacífica, convivendo com diferença. Então, nada de ficar supervalorizando figuras, entre aspas, heróicas. O Bertold Brecht critica isso. Portanto, a letra B também não pode ser considerada como verdadeira. Vamos para a letra D. Os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e distantes no tempo. Não. Talvez, como Bertold Brecht fez a crítica, se ao perguntar quem construiu Tebas de 7 portas, a resposta lá fosse os pedreiros de Tebas, um trabalhador brasileiro que estivesse lendo isso, ele ia se identificar, não é? Então, na verdade, o teatrólogo, o escritor Bertold Brecht, ele está ali mostrando o seguinte: a história não reduz apenas a um pequeno grupo. Ela é construída por várias mãos. E dentre as mãos estão as pessoas simples, que não ocupavam função administrativa, né? Não eram os governantes, não eram os generais, mas estavam ali ajudando a construir aquele fato. Então ele faz uma crítica a isso. E a história, ela se distancia do trabalhador quando ela valoriza só essas figuras, esses heróis, porque aí você olha ali e você não se enxerga naquele fato. Por isso que a letra D também não está de acordo com a visão de Bertold Brecht, está de acordo com a visão positivista. A letra E. As civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem terem sido alvos de pesquisas históricas. Roma, Império Inca, não é? A Babilônia, relatada no Antigo Testamento, estudada por vários pesquisadores, né? A antiga Mesopotâmia, a própria Tebas, né? Na Grécia Antiga. Não, essas civilizações mereceram e merecem até hoje muitos estudos. E são justamente esses estudos da pesquisa histórica que têm trazido para nós novas concepções, novos entendimentos, novos significados do que for aquele passado. Por isso que a letra E também não está correta. Então, se nós analisamos a letra A, distrator, letra B, letra D e letra E, nos restou a letra C de casa como a alternativa correta. O Bertold Brecht faz uma crítica ao fato de que os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes da sociedade que os construíram. Então não aparece ali em Tebas de 7 portas o pedreiro, não aparece ali na Babilônia, tantas vezes reconstruída, né? O construtor, não aparece ali em Roma, cheio de Arcos do Triunfo, a pessoa que foi lá construir. Então esse trabalhador, quando ele lê isso, ele não tende a valorizar porque ele não se vê ali. Ele se vê figuras que são muito distantes dele. É como hoje. As pessoas, muitas delas, né, ficam cultuando determinados governantes, determinadas personalidades e esquecem que ela é quem ajuda a construir a nação. Todos nós juntos é que construímos a nossa história. Nós somos sujeitos da história. Então você que está me assistindo agora, saiba disso. Você está ajudando a construir a história da sua rua, do seu bairro, da sua família, da sua cidade, do seu estado, da sua nação e do mundo. Né? Como dizia o compositor Belchior, nós somos cidadão do mundo. Então, a resposta correta é a letra C, porque esse relato feito pelos historiadores positivistas de sempre supervalorizar determinadas figuras em detrimento daqueles que realmente construíam, né, a sociedade, a nação, o país, faz com que o trabalhador ele se sinta distante desses fatos históricos. Beleza?
Um grande abraço, vamos continuar estudando e respondendo as questões, porque é treinando com as questões que vocês consolidam o conhecimento. Tem uma frase que diz assim: treino difícil, prova fácil. Então vamos lá para ser todos aprovados e comemorar no final essa vitória de todos vocês, beleza? Um grande abraço.